Boa noite, gente. Boa noite, mulheres e homens de coragem que estão aqui. Como foi dito, eu vou estar contando para vocês a história de duas mulheres de coragem, duas mulheres brasileiras de coragem, que foram esquecidas pela história. E eu queria começar para saber se elas foram esquecidas mesmo. Então eu queria pedir a gentileza de que levante a mão quem já ouviu falar, quem conhece o legado de Nízia Floresta. Uma, duas, mais alguém? 3 e 4. 4 pessoas. E também eu queria que levantasse a mão quem já ouviu falar e conhece o legado de Paulo Freire, o educador recifense. Gente, eu não vou contar, porque senão eu vou usar meu tempo contando. Mas isso que essa pergunta é justamente para a gente começar a pensar o que aconteceu, que Nízia Floresta é conhecida por 4 pessoas, ou seja, não é ensinada nas escolas, e Paulo Freire, eu não pude nem contar para não usar todo o tempo. Nízia Floresta foi uma brasileira, nascida em 1810, no Rio Grande do Norte. Ela foi o que ela tem de extraordinário? Que ela precisava ser ensinada nas escolas brasileiras, e a gente vai pensar depois por que não é, e por que Paulo Freire é. Ela foi a primeira mulher brasileira que saiu do espaço privado, do espaço doméstico, que era o único espaço reservado às mulheres do século XIX, porque ela nasceu em 1810, no começozinho do século XIX. Ela foi a primeira mulher brasileira que saiu desse espaço doméstico e privado e alçou o espaço público, escrevendo centenas de artigos para jornais, revistas e periódicos do Brasil, e escrevendo 15 livros para uma mulher brasileira no século XIX. O primeiro livro que Nízia Floresta escreveu, ela tinha 22 anos e se chamava Direito das Mulheres, Injustiça dos Homens. Nízia Floresta, aos 22 anos, tinha imensa consciência de que os grupos, que naquela sociedade, as mulheres, os negros e os índios viviam numa situação de opressão e de injustiça, e que infelizmente a gente pode dizer que isso continua acontecendo no Brasil do século XXI. Esse é um parêntese. E Nízia Floresta tinha consciência que a única forma desses grupos se emanciparem era através da educação, era através do estudo. Exatamente o que Paulo Freire foi falar 100 anos depois. Por que se sabe que Paulo Freire falava isso 100 anos depois, e ninguém se dá conta que ele começou de um legado deixado por uma mulher 100 anos antes? É acaso? Vamos pensar. E Nízia Floresta conseguiu fazer essa caminhada, ela não se permitiu jamais andar curvada, porque ela tinha essa noção de que a mulher precisava ocupar outros espaços. Nízia, aos 13 anos de idade, foi casaram-na com o vizinho da fazenda do pai dela. E ela, em menos de um ano, ela abandonou esse marido e voltou para a casa dos pais, porque ela não aceitou esse casamento. E 5 anos depois, ela foi viver em concubinato com o amor da sua vida e o pai dos seus 2 filhos, que se chamava Manuel Augusto. Vocês imaginam o que era no século, em 1800, ela estava com 18 anos, em 1828, uma mulher abandonar o marido e viver em concubinato? É uma mulher que é execrada da sociedade, mas ela provavelmente ouviu o corpo dela, como a Vivi nos falou, e ela, mesmo sabendo o que os outros iam fazer com ela, ela foi atrás do seu sonho. Seu marido tentou prendê-la por adultério, então ela fugiu com o companheiro, o Manuel Augusto, suas 2 crianças, a mãe e suas irmãs, porque o pai já tinha falecido, para Porto Alegre. Lembrando que em 1800, e aí nós estamos em 1830, Porto Alegre era mais longe do Rio Grande do Norte, que o Brasil hoje é da Suíça. Ela foi para lá com a sua família para fugir dessa ameaça de prisão, e o seu companheiro falece de pneumonia, porque era um lugar totalmente inóspito para quem vivia no Nordeste. Nízia Floresta novamente não se abate
provavelmente ouviu mais uma vez seu corpo. Ela pega a família toda e vai para o Rio de Janeiro. Ela chega no Rio de Janeiro com 28 anos, em 1938, e ela funda a primeira escola de meninas que ensinava ciências e línguas, várias línguas, inclusive o latim, e matemática e geografia para as mulheres, porque ela estava acompanhando o seu sonho, o sonho que ela tinha, a proposta de cumprir quem ela nasceu para ser, que era mostrar que a educação era a única forma de emancipar as mulheres do lugar que elas estavam no século XIX. Esse colégio ficou aberto durante 37 anos, apesar de Nisa ter se mudado para Paris anos depois, porque sua filha sofreu um grave acidente de cavalo e precisou ser tratada na Europa. E o nível de intelectualidade de Nisa era tão alto que, brasileira, mulher, ela se tornou uma grande amiga de Auguste Comte, um filósofo super conhecido e venerado em Paris naquela época. Ela foi uma das 4 únicas mulheres que estavam no enterro de Auguste Comte. E durante toda a sua vida, até sua morte aos 78 anos, ela escreveu livros defendendo que só a educação emancipa os grupos oprimidos. Essa foi a fala de Paulo Freire 100 anos depois. Por que esse homem é ensinado e essa mulher não? Segunda mulher que eu queria de novo. Quem já ouviu falar de Maria Firmina dos Reis? Temos alguma maranhense aqui? Não, porque Maria Firmina era maranhense. Mas alguém já ouviu falar de Maria Firmina dos Reis? 1, 2... Mais alguém? Pulei? E alguém já ouviu falar de Castro Alves? Por favor, levantem as mãos. Quem já ouviu falar de Castro Alves? E eu vou contar, e vocês vão dormir. Aí vamos para a mesma conversa. Quem foi Maria Firmina dos Reis? Maria Firmina dos Reis foi uma maranhense que nasceu em 1825, 15 anos depois de Nízia Floresta. E o que tem Maria Firmina dos Reis que todos nós deveríamos saber quem ela foi? Ela foi a primeira mulher, ela foi a primeira pessoa brasileira que escreveu um livro anti-escravagista no Brasil. Em 1860, ela publicou o livro Úrsula, que era um livro que mostrava não só a situação de opressão da mulher, que era a personagem principal, Úrsula, mas ela falava do absurdo que é vivermos numa sociedade que escraviza pessoas. E mais do que isso, foi o primeiro livro onde os escravos, as pessoas escravizadas, não eram um simples adendo do livro, mas eles eram, ela mostrava os seres humanos que eles eram, suas dores e seus sentimentos. Isso foi em 1860, 9 anos antes de Castro Alves escrever Navio Negreiro. Ó Deus, onde estás que não te vejo? Em que estrelas, em que céus te escondestes? Por que a gente estuda Castro Alves, que escreveu isso 9 anos depois de Maria Firmina? Coincidência, né? Coincidência que Paulo Freire e Castro Alves eram homens, e Nízia Floresta e Maria Firmina eram mulheres, que a gente não as estuda e estuda esses 2 homens que vieram depois dessas mulheres. Maria Firmina, ela era negra, bastarda e pobre. Apesar disso, ela estudou. Ela passou no primeiro concurso que teve para professora pública no município de Viamão, onde ela nasceu, e ela foi professora, ela lecionou durante 42 anos, se eu não me engano, sempre defendendo que a educação era o caminho da emancipação das pessoas. E quando ela se aposentou, e durante sua vida, ela escreveu várias poesias, sempre com o mesmo tema, denunciando o absurdo, a injustiça de vivermos uma sociedade que foi construída através da escravização de pessoas. Ela também escreveu 3 livros, várias poesias e, ao se aposentar, ela fundou a primeira escola pública mista do Brasil, no seu pequeno município de Viamão. Mas isso foi um escândalo tão grande que 3 anos depois a escola foi fechada, porque eles não aceitavam. Ou seja, o que Maria Firmina e Nízia Floresta foram mulheres de coragem, que apesar da crítica, do sofrimento, do lugar
segregação que elas viviam, elas tiveram a coragem de ser quem elas nasceram para ser. E aí a gente fica pensando, o que fez que elas conseguiram chegar nesse lugar? Talvez elas tenham ouvido o corpo delas, como a Vivi falou. Mas acima de tudo, elas não acreditaram nas mentiras que contavam para todo o Brasil no século XIX. Que as mulheres, e tudo isso eu tenho literatura que posso passar para vocês depois as referências, que as mulheres naquela época eram consideradas pela medicina seres inferiores que se estudassem, teriam problemas no útero e os hormônios, as substâncias que tinham no útero iam subir para a cabeça e elas iam ficar loucas. E por isso era proibido mulheres estudarem no Brasil. As escolas de meninas ensinavam apenas prendas domésticas para as meninas e rudimento de aritmética, não era matemática, para que elas pudessem fazer contas e gerir o lar. Era só isso. Porque mais do que isso, o útero ia esquentar e ia enlouquecer as mulheres. E da mesma forma, instituições acreditavam que aquelas pessoas escravizadas não eram pessoas com alma e que podiam ser escravizadas. Elas não acreditaram nessas mentiras e foram lutar, acreditaram no que elas sentiam que era a verdade delas e foram lutar por isso. E hoje, quais são as mentiras que existem por aí que a gente acredita e que a ciência apoia? E eu estou querendo falar de algumas delas. A primeira é que a ciência tem dito para nós que mulher é meiga, doce, carinhosa, gosta de ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar dos maridos. E todas as mulheres gostam. Gente, tem um monte de mulher que gosta. Minha mãe adora. Minha mãe é uma dona de casa prendada. E ela não tem nenhum problema com isso. Não há nenhum problema da gente fazer o que a gente gosta. O problema vem quando a gente diz que todo ser humano que nasce com uma vagina gosta disso e é assim. É isso que é um absurdo, isso que é uma mentira. E que muitas mulheres vivem como a Maria porque acreditam nessa mentira e na verdade detestam estar em casa, cuidando de filho, lavando, passando, cozinhando, e se sentem obrigadas a fazer isso porque elas acreditam nessa mentira. E da mesma forma, mentem pra gente que todo homem é corajoso, é violento, é agressivo, é decidido, quer estar no mundo. Gente, tem homem que gosta de cuidar de criança, de dar beijo em bebê, de cozinhar para a mulher e de arrumar a casa bonitinho. Porque isso é mentira, que porque você nasce com pênis, você gosta de brigar e ser violento. E existem homens que sofrem terrivelmente e adoecem e vão para os nossos consultórios de psicoterapia para dizer o quanto é doído eles terem que fingir que têm coragem quando eles morrem de medo, quando eles são obrigados a dizer que está tudo bem, quando eles querem deitar no ombro do amigo e chorar. Só que isso não pode. E essa é a mentira que nós, mulheres e homens de coragem, precisamos ter a coragem de passar por cima, de parar para nos olhar, acreditar nos nossos sonhos, ir à luta por esses sonhos e lembrar que homem, mulher, transexual, transgênero são seres humanos que podem ter qualquer tipo de sentimento, porque os nossos sentimentos, os nossos sonhos e os nossos prazeres, prazer de trabalhar fora 24 horas por dia e ser uma médica ou um médico de sucesso, ou ser um homem dono de casa, uma mulher dona de casa, não tem nada a ver com os nossos órgãos genitais. Tem a ver com a nossa subjetividade, como nós crescemos, como nós somos educados, com os amores que nós recebemos. E que a gente possa se libertar dessa prisão. Tanto homens e mulheres possam se libertar dessa prisão. E que a gente possa, todos nós, homens e mulheres, parar, nos olhar e irmos para o lugar que a gente quer. Seja ele lavando, passando, cozinhando e arrumando para a nossa família, homens e mulheres, seja indo para o mundo cuidar da sua carreira ou fazendo um pouco de cada um. E principalmente
principalmente, que não deu tempo de colocar aqui, que a gente se dê conta que maternar e paternar crianças, no sentido de cuidar de bebês e fazer esses bebês crescerem e se tornarem adultos produtivos, é uma tarefa de seres humanos. Não está ligado com órgão genital. Mulher materna, homem paterna, transexual cuida de criança, transgênero cuida, paterna ou materna, dependendo de como ele se sente no mundo. Essa tarefa não é exclusiva de quem nasce com uma vagina. E é isso que nós temos que compreender. Existem homens com uma capacidade de paternagem fantástica, melhor do que da sua esposa. Só que nós vivemos uma sociedade tão rígida que muitas vezes a criança fica, e eu vinha no caminho contando a história de um grande amigo meu de infância que morreu de ELA há 3 anos atrás, que quando o casal decidiu engravidar, ela tinha uma carreira fantástica no Banco Central, e ela disse: eu não gosto de cuidar de criança. Nós teremos filhos se você se assumir a responsabilidade de cuidar das crianças. Era um homem fantástico, sensível, inteligentíssimo, brilhante. Ele pediu licença sem vencimento do Banco Central, ficou 1 ano cuidando das filhas dele, eles acabaram tendo 2 seguidinhas, e ela fazendo a carreira dela no Banco Central, porque esse casal se permitia não estar preso nas mentiras que contam pra gente, porque é mentira. Existem mulheres que são extremamente realizadas em não fazer mais nada a não ser cuidar do celular dos seus filhos, e não tem, isso é maravilhoso. Mas tem homens que também gostariam de fazer isso, de estar 24 horas com seus filhos, e a sociedade não permite, e vice-versa. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, é que a Maria da Geisa, a Maria Firmina e a Nise Floresta, e que cada uma de nós e cada um de nós, mulheres e homens de coragem, possamos arrancar de nós essa armadura que a sociedade coloca através dessas mentiras, que a gente possa olhar para o nosso corpo, nos sentir e descobrir o que eu gosto de verdade de fazer. Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser denominada mulher ou homem. Muito obrigada.